Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és o nosso amigo. E essa amizade, ó Deus, faz com que nós conheçamos os Seus segredos, o Seu conserto e a Sua aliança. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Quem aqui é amigo de Deus? Quem é amigo de Jesus? Quem aqui tem segredos? Eu tenho. E a gente conta os nossos segredos para todo mundo ou não? A gente conta para quem a gente conhece, para quem está próximo da gente. A gente conta para quem a gente confia. Mas a gente fica tão feliz que a gente quer sair contando, né? Quando Deus fala alguma coisa, quando Deus faz alguma coisa, a gente sai contando, não é? Eu me lembro uma vez, há muito tempo atrás, quero te contar. Eu sou amiga de vocês, por isso que eu vou contar. O Douglas me emprestou um livro uma vez, meu irmão, que chama-se Livro dos Sonhos. E eu gostei tanto desse livro, tanto que eu li um capítulo e eu chorava. Eu falava, Deus, Ele sonha, se isso aqui é do Senhor, eu quero sonhar também. Isso eu tinha 20 e poucos anos. E aí nesse livro ele fala das pessoas que sonharam, mas ele falou bastante de José. E aquilo chamou a minha atenção, a história de José. Eu me lembro que eu acabei comprando depois o livro do Charles Swindoll só de José, por conta da história dele. E hoje nós vamos falar da história de José. Mas eu me lembro que depois da minha oração eu comecei a sonhar também. Comecei a sonhar. E eu fiquei tão feliz de Deus falar comigo através de um sonho. Só que eu cometi um erro, que eu acho que você já cometeu também. Eu contei para quem não era para contar. E a pior coisa que existe na nossa vida é a gente contar um sonho para quem não acredita em sonho. É você contar o que Deus te revelou para aquele que Deus não se revela. E eu fiquei frustrada com aquilo. Porque eu estava falando de um gente crente. Mas deve ser muito triste, não é? Uma pessoa que anda com Deus e Deus não conta nada para ele. Uma pessoa que anda com Deus e ela não sabe os segredos de Deus. Uma pessoa que anda com Deus e ele não acorda ele de madrugada. Ó, Diana, ora por fulano. E ele ora. Deve ser triste isso. Como assim? Deus, fala comigo. Aí você sente que Deus está falando com você no seu coração. Aí você já aprendeu a ser mais ousado. Deus, se essa situação for assim, me mostre através de alguma pessoa. E Deus vai lá e te mostra. E você chora, porque você fica tão feliz. Puxa, Ele tem falado comigo. Se eu perguntar para você hoje, muitas pessoas aqui nesta noite já sonharam coisas com Deus. Ou Deus já falou na madrugada. Ou Deus usou alguém para você fazer tal coisa na sua empresa. Ou Deus usou alguém para falar com você através de uma música. Ou Deus falou com você muitas vezes através da pregação. Você e Deus através da leitura da palavra. Eu não duvido disso. Porque isso já aconteceu comigo. E é normal Deus se revelar. É normal. Deus se revela com os seus filhos, com a Bíblia de início ao fim. Sempre existe uma revelação do início ao fim na palavra de Deus. Sempre teve, sempre houve. Mas houve um tempo que eu resolvi contar isso para as pessoas. E algumas pessoas deram risada de mim. E eu fiquei triste com aquilo. Mas eu aprendi. Eu aprendi com aquilo. Quem que estava errado? Eu. 20 e poucos anos, vida nova com Cristo. Nossa, Deus falou comigo. Eu sonhei, Deus me mostrou tal coisa. E realmente aconteceu aquilo que eu tinha sonhado. Eu tenho certeza que isso acontece com você também. E aí começaram até a ter umas piadinhas, sabe? Ah lá, fulano é o ciclano, Beltrano é não sei o quê. E eu me lembrei da história de José. Falei, puxa vida, como eu fui imatura. Já contou os seus planos para alguém? Para gente que não faz planos? Ai, você é louco, para que isso? Meu pai esses dias colocou um piso na casa dele. Ele não precisava colocar aquele piso na cozinha. Presta atenção. Chegou uma pessoa, vem cá ver o piso da minha cozinha.
cozinha, para alegrar minha mãe, gente. Colocou um porcelanato na cozinha. 2 velhos lá, felizes porque trocou o piso. Falei, vai cair, quebrar o fermo, viu? Aí ficou todo feliz. De repente chamou alguém para ver a pessoa. Falou, para que trocar isso aí? Não sonha. Mas eu comecei a aprender que muitas coisas a gente não deve contar para as pessoas. Sabe por quê? Uma coisa certa, falado para as pessoas errada, fica errado. E uma pessoa errada, mesmo errado feito de maneira certa, é errado também. Então a gente tem que aprender que o que é certo, na hora certa, para a pessoa certa, no dia certo, na casa certa, no momento certo. A gente tem que aprender, a gente vai amadurecendo e vai aprendendo. Sabe o que eu aprendi com isso? Está lá em Salmos, deixa eu olhar aqui. Salmo 25:14. Se você puder abrir, Salmos 25:14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, aos quais os que o temem, Ele lhes revelará o seu segredo, o seu conserto e a sua aliança. Adivinha qual foi o tema do nosso próximo retiro naquele ano? Intimidade. E sabe qual foi o versículo que nós usamos naquele ano no retiro de mulheres? O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então eu aprendi. Não se conta as coisas para todo mundo. Conta para quem já está maduro aí. E para quem o Senhor mandar contar. Por isso, nós vamos falar da história de José. Um homem que nunca realizou um milagre. Não escreveu nenhum livro na Bíblia. Não viu Jesus. Mas este homem era um homem íntegro. Íntegro. Quando não tinha ninguém olhando, ainda assim ele fazia o certo. Porque quando não tinha o patrão dele olhando, ele não saiu com a mulher de Potifar. Quando não tinha ninguém olhando, ele namorou certo. Quando não tinha ninguém olhando, ele não roubou. Eu já estou indo além, viu, gente? Quando não tinha ninguém olhando, ele continuou sendo íntegro. Então esse homem nos ensina muito. E olha só, na família deste homem, existiam várias paixões humanas. O ódio, a inveja, não é? A glória, o amor. Mas o que pairou ali foi a inveja. Você sabe que a inveja não é que você quer ter o que o outro tem, mas você não quer que aquele tenha. E isso acontecia dentro de uma família. E na família de José. E eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, você já passou por isso. E alguém na sua família também deve ter esse sentimento. Porque senão Deus não colocaria essa história aqui para a gente aprender. Só que para ser governador, eu preciso aprender como José. Eu preciso prestar atenção naquilo que José passou. Deus permitiu tanta coisa na vida deste homem para que ele crescesse, para que o caráter fosse lapidado, para que o emocional fosse trabalhado, para que este homem aprendesse a se tornar íntegro. Tudo é um aprendizado nessa vida. Nada acontece por acaso. Mas uma coisa eu aprendi também. Muita coisa acontece. Aliás, todas as coisas acontecem com a permissão do nosso Deus. A gente gravou sábado, a Vitória e eu, a história de Noé. A humanidade iria chegar ao fim. Mas Deus poupou Noé e toda a sua família. A fidelidade de Noé fez com que a sua família fosse poupada. E hoje eu estava lendo a história de José. Haveria fome na terra. Mas Deus usou um homem chamado José para que a fome fosse sanada na terra. E hoje a humanidade está vivendo uma doença terrível, o Covid. E Deus quer te usar neste tempo. Deus quer te usar. Mas nós precisamos aprender com isso. Precisamos aprender com José. Sabe por quê? As pessoas muitas vezes não querem abrir mão daquilo que Deus mandou abrir, mas eles querem a roupa que Deus te deu, né? Muitas vezes as pessoas não querem abrir mão do que Deus mandou, mas quer o anel que Deus te deu, né?
As pessoas não querem abrir mão do conforto da vida dela, mas querem as sandálias do evangelho da paz que o Senhor te deu. Então, pera. Eu preciso saber o meu propósito. O que eu quero? Eu vou abrir mão? José abriu a mão de um monte de coisa aqui. Eu tenho certeza que você também abriu mão de um monte de coisa. Deixou a sua vontade para lá, para fazer a vontade de Deus. Por isso, quando alguém te vê sendo abençoado, não deixa ninguém apagar o teu brilho, não. Eu falei para a Vitória, não deixe que ninguém te despreze por você ser nova. Quem falou isso? Paulo falou para Timóteo. E eu disse para ela, não deixe que ninguém te despreze. Não deixe que ninguém apague a tua luz, o teu brilho, porque você é nova. Não deixe que ninguém te despreze. Deus está te honrando hoje. Eles não sabem o quanto você já honrou a Deus ontem. Então vai brilhar mesmo. Vai lá ser usado por Deus mesmo. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis 37 em diante. Gênesis 37, 3 em diante. Enquanto eu lia hoje o livro do Charles Swindoll, título José, ele falou uma frase tão interessante, teve um pensamento muito interessante. Ele escreveu assim, é como se Deus falasse para Moisés assim, ó, Moisés, escreve sobre José, mas coloca tudo detalhado, começa no capítulo 37, vai acabar no 50, é a história maior de Gênesis, mas coloca certinho para as outras gerações aprenderem o que eu faço com gente íntegra, com gente que diz não para o pecado, com gente que sai correndo do adultério. Os fortes são os que correm, não são os que ficam. Escreve aí, Moisés, direitinho, para eles verem o que eu faço com uma pessoa que é íntegra, que quando não tem ninguém olhando, ela continua me honrando. Gênesis 37, de 3 em diante, diz assim, ora Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica, talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no. E já não podiam mais falar com ele de forma pacífica. Como que era que falavam com ele então? Brigando, empurrando. Não falava de forma pacífica. E essa história está me lembrando a história de quem? Quem que muitos tinham ciúmes de Jesus, inveja de Jesus, e não falava com jeito com Jesus? Os sacerdotes da época. Os judeus da época. Mas nós sabemos que essa história de briga, de engano, não começa ali na vida de José. Já vem lá atrás com Jacó, quando ele enganou o irmão dele, não é isso? Pegando a primogenitura. A conta vem. E aí nós sabemos que ele também foi enganado, porque ele trabalhou 7 anos por Raquel, aí ele ficou com Lia, depois ele trabalhou mais 7 anos para Raquel, nós sabemos que ele também foi enganado. Olha que situação, que história, onde ele foi gerado, José. Mas sempre nós vamos ter bons exemplos ou maus exemplos. Eu sempre tenho o direito de decisão quem eu vou copiar. Eu copio quem faz o certo e quem faz errado. Antes não se tinha domínio do pecado antes de Jesus, agora nós temos. A Bíblia diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para tirar os pecados. Nós não tínhamos domínio. Hoje eu decido. Eu vou pecar sim. É decisão, não é falta de domínio. Entendeu? E aí nós vemos essa história de Jacó, que também passou por toda essa situação. E nós sabemos que essa questão de filho favorito, nós já vimos isso na história de Eucana, que ele apresentava porção dupla para a vida de Ana. Sabemos que também não deu certo. Penina também criou uma rincha. Essa questão de filho preferido, a gente precisa tomar cuidado. Mas teve um que era preferido de Deus. Não teve, gente? O primogênito, o primeiro de muitos irmãos, Jesus. Ele é o preferido de Deus. Versículo 5. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E ele lhes disse, peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei
que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto o feixe... Gente, ele já sabia que o negócio não era bom pro lado dele, o pai dele também sabia. Vai, me sonha um negócio desse, conta. Era muito imaturo mesmo, 17 anos. E eu sonhei que o meu feixe ficava em pé, e vocês eram os outros feixes, e vocês se curvavam a mim. Depois o sol e a lua, teve outro sonho, contou também que se curvavam a ele. O negócio não ia prestar mesmo. Já não era boa a coisa. Nós sabemos, aí eu começo a pensar, gente. Eu começo a pensar. Hoje eu estava conversando com a minha mãe e falei, mãe, por que só José foi tão diferente dos outros irmãos? Por quê? Tantos irmãos. Só ele servia a Deus? Só ele seguiu o exemplo do pai? Olha que interessante, José também foi fruto de um sonho. Essa mulher, ela sonhou com José. Ela queria José. Foi essa mulher que disse, dá-me filho, senão morro. Foi ela. Ela quis muito José. Imagina essa mulher pedindo, sonhando com este filho. E aí ela tem um filho sonhador. Olha que interessante. Quando a gente vê a história de Samuel e Ana, Ana orou muito para ter Samuel. Orou ou não orou? Foi até confundida com que estava bêbada. Quem Samuel se torna? Um homem de oração. E aí ele orava por quem? Pelo povo de Israel. Ele até declarou uma frase, um versículo, mas quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar pelos meus amigos, pelos meus irmãos, ou deixando de orar por vós, depende da tradução, antes lhes ensinarei o caminho correto e bom. Samuel, um homem de oração, dentro da casa dele deve ter assistido. Ontem conversando com a Ludmila, ela me disse que a Vitória pequenininha, ela me via orando. E ela chegou na igreja pequenininha, acho que ela tinha uns 5, 6 anos. 5 mais ou menos. E aí a Ludmila orava com o pessoal, com as meninas do ministério de dança que tinha na igreja, adulto. E de repente quem abre a porta? Vitória. Aí ela falou, vem aqui Vitória, orar comigo. E foi. Quando foi essa semana, a filha dela, de 5 anos, que chega perto e faz o quê? Igualzinha a Vitória. Ora, tudo exemplo que está assistindo. E aí eu falei para minha mãe, puxa vida, por que os outros filhos de Israel não foram como José? Por quê? Aí logo eu mesmo respondo, né? Minha mãe ficou pensando, mas eu falei, mãe, eu já sei a resposta. Você tem 6 filhos, nenhum filho é como eu não sou como eles. Cada um tem a sua personalidade, todos são seus filhos. Mas nem todos, muitas vezes fazem como você quer que faça. É assim que funciona. Continuando. 13. Israel perguntou a José, os seus irmãos não estão apacentando o rebanho de Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. José respondeu, eis-me aqui. Obediente, né? Aí 14, Israel continuou, vá agora e veja o que está acontecendo com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Gente, Israel já sabia que essa conversa não era boa, porque ele sempre mandava José fazer isso, pegar notícias. José sempre trazia notícias ruins. Depois você continua lendo o texto. Dessa vez, sabendo de todo esse ódio, essa ambição, essa fúria, esse espírito de engano, essa traição, essa inveja, ele me manda o menino sozinho, lá no meio deles. Será que o pai não viu? Por isso que eu acredito piamente que Deus teve um plano desde o começo nessa história. E esse menino vai sozinho. Mas tem uma frase que acompanha toda a história de José. Depois, quando você chegar na sua casa, você lê do capítulo 37 até o 50, que a frase aparece. E o Senhor era com José. E Deus era com José. E Deus andava com José. Então José nunca esteve sozinho. Deus fez parte da história com José. Em todos os momentos. Então tudo que aconteceu de errado, Deus consentiu? Sim, consentiu. Tudo.
Por isso, as pessoas que muitas vezes dão risada de você, Deus consentiu para você aprender. Aquelas pessoas muitas vezes que te desmerecem, te desqualificam, Deus consentiu, porque até o diabo está debaixo do senhorio do nosso Deus. Ele deixou para você aprender a falar menos. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você confia. E aí, ele foi, a gente sabe. E de longe, no versículo 18, de longe eles o viram. E antes que ele chegasse, conspiraram contra José. Eles quiseram matar José. Olha, presta atenção aqui comigo. Um pensamento sórdido desse não surge do nada. E isso já vinha sido pensado. Eles já vinham maquinando isso. Ninguém surge uma história dessa terrível. Vamos matar esse menino? Claro que não, gente. Primeiro eu penso, amadureço, depois eu falo. Depois que eu falo, vira em ação. Os meus atos viram hábitos e os meus hábitos moldam o meu caráter. Já haviam pensado nisso antes, em matar o próprio irmão. E aí, eles disseram um para os outros: lá vem o grande sonhador. Virou até motivo de piada. 19, venham, pois agora vamos matá-lo e jogá-lo o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos o que vão dar os sonhos dele. Olha aí, que ódio, que inveja que tinha naquela família. Vamos ver onde vai estar esse daí que sonha. Olha lá, vem vindo o sonhador, ó. E vem com a túnica dele ainda. Devia estar uma raiva. E aí, eles, quando o menino chegou, já estava tudo tramado. Já tinham tudo pensado. Mas Rúben, no versículo 20, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Disse mais Rúben: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas a gente sabe, era um monte de irmão contra um. Quando Rúben volta, Rúben passa, sai, se distrai. E os irmãos jogam ele na cisterna. A Bíblia diz que quando Rúben volta, o menino já não está mais na cisterna. Já tinham tirado ele de lá. Mas você sabia que o ciúme é uma reação? Nenhuma reação é tão cruel quanto o ciúme. Salomão disse que o ciúme é tão duro quanto a sepultura. Isso está em Cânticos. O ciúme é tão duro, tão pesado, quanto a sepultura. O estado de uma pessoa com inveja, ele é capaz de matar mesmo. Uma BMW muitas vezes não faz falta para ninguém, desde que o teu vizinho não tenha. Uma casa de 2 andares não faz mal para ninguém, desde que o teu irmão não tenha. Esse é um estado emocional de um ser humano que leva de fato à morte mesmo. Por isso nós precisamos tomar cuidado quem entra na nossa casa. Eu sei que a Bíblia diz que nós devemos amar a todos, não é? Devemos nos entender com todos, não é, gente? Mas em Salmos 1 já me ensina algo que eu preciso ficar atento. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda de escarnecedor e nem toma conselho com ele. Escarnecedor está lá fora só? Não. Está em toda parte, eu preciso ver. Eu preciso reconhecer isso. Bem-aventurado é uma pessoa feliz. É com quem ela sabe com quem ela anda. Ela sabe com quem ela pega conselhos. Mas uma vez eu estava conversando com a Jéssica e eu disse: olha, nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes um conselho, ele não é falado. A pessoa está nos aconselhando indiretamente com a vida dela. E você caminha com ela, você está sendo aconselhado.
por isso que eu preciso saber com quem eu ando, com quem eu caminho. Ah, gente, eu preciso seguir a paz com todos, não é? Sim, vamos seguir a paz com todos. Vou contar uma história para você. Uma vez eu cheguei de uma viagem e eu comprei um monte de docinho. E eu quis agradar aquelas pessoas. Uma das pessoas que estava comendo falou: acha? Que isso? Negócio ruim? Nem gostei. Eu fiquei assim, minha mala pesou para trazer aquele doce. Eu paguei do meu bolso. A pessoa está na minha casa. Eu viajei de novo. Eu chamei ela para comer meus docinhos? De jeito nenhum. Sem briga, sem contenda. Tá entendendo? Tá aprendendo? É assim a vida. Eu preciso ser feliz, eu preciso me valorizar. Eu preciso me valorizar. Uma vez um irmão disse assim para mim: Margarete, vamos na casa de tal pessoa fazer uma visita? Eu falei: irmão, mas ela não me convidou. Aí ele falou assim: não, pode ir, ela não acha ruim nem nada. Eu falei assim: então me dá aí o WhatsApp dela, porque eu já vou conversando. Às vezes ela quer que eu leve alguma coisa. E conversa vai, conversa vem no WhatsApp. A pessoa no final da conversa eu disse para ela assim: então até quarta-feira, Flor, a gente se vê. Ela falou assim: por que quarta-feira? Você vai vir também? Não estou sabendo que você vai vir. Ô menina, eu não vou não. Eu me enganei, eu não vou não. Não, mas se você quiser vir, é que eu não estou sabendo. Eu falei: gente, não vou de jeito nenhum. Ninguém me falou que você vinha. Gente, fala para mim. Você, uma pessoa importante, Jesus morreu por você, Jesus te ama tanto. A Bíblia fala isso para nós o tempo todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E você vai lá, não se preserva, vai lá dar a cara para sair chateado. Vai lá, a cara é sua. Não fui. Chegaram da visita. E aí, como é que foi a visita? Rapaz, a mulher desfez de tudo nós. Não deixou nem a gente orar. Eu falei: irmão, entenda os sinais. A gente precisa aprender a se preservar. Eu preciso ir para um lugar que eu tenho que ser amado e não tolerado. Aí fica triste, acaba com a sua semana. Amanhã, quando ela quiser a sua visita, ela te ligar, você vai, ora, entendeu? Abençoa. Mas eu preciso me amar, eu preciso cuidar de mim. Continuando. 23. E aconteceu que chegando José e seus irmãos tiraram de José a sua túnica. Olha aí. A túnica, eu não duvido que seja um dos causadores desse ódio que existia naquela casa. Muitas pessoas não querem te ver com uma roupa santificada que Deus te deu. Mas na hora de jejuar, como você jejua, como você ora, eles não querem. Mas eles querem a tua túnica. E fica com uma raiva. Nossa, Deus está abençoando tanto esse povo. Por que não me abençoa? Mas você também obedeceu? A gente acabou de cantar que Deus é nosso amigo. E de amigo a gente não chateia ele. Amigo a gente não desfaz. E tem muita gente chateando o nosso amigo Jesus. Continuando. Versículo 24. Aqui é onde os irmãos dele jogam ele de uma maneira cruel. É uma cisterna, um poço. A Bíblia diz que não tinha água nenhuma, mas jogam o irmão. No versículo 24, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se para comer. Gente, para pensar comigo. Quem faz uma crueldade ainda vai comer? Se não fica de cabeça quente. Sabe por que não ficou de cabeça quente? Não ficou preocupado? Não tinha nenhum sintoma de culpa no que fez. A maldade já reinava ali. Sentaram e foram comer. Imagina esse menino gritando: irmãos, me tira daqui. Ô gente, me tira daqui. Já estava sem a túnica, que era o motivo do ódio, da raiva, um dos, né? E consegue comer. Quando você está com algum problema, a primeira coisa que você faz, qual que é? Pelo menos as mulheres deveriam, né, gente? Perder a fome. Mas a gente come mais. Tem gente que perde a fome quando acontece uma situação dessa, não é? Foram comer.
E levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de israelitas vinham de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levá-los ao Egito. Nós sabemos que existem outras figuras. Quem foi para o Egito para fugir, gente? O próprio Jesus. Olha como a história de José se parece com a de Jesus. Também permissão de Deus. Olha, entre a promessa de Davi ser um rei, ele não se tornou rei no outro dia, se tornou? Não, ele passou por um processo. Deus tinha um plano na vida de José, não tinha? A cisterna fazia parte do plano. Ser jogado ali fazia parte do plano. Muitas vezes a gente passa por uma situação que a gente fala, Deus, por que eu estou passando por isso? Agora a gente já pode começar a perguntar assim para Deus, Deus, eu sei que o Senhor tem propósito. Só me revela aí o propósito. Ou então você já fala para Deus, vai fazendo aí. Mais para frente o Senhor me conta o propósito. Nada sai do propósito. E aí Davi estava passando pelo processo. A gente não pode sair do processo, senão a gente não chega no final. A gente precisa continuar no processo. A cisterna fazia parte do processo. Gente, olha que triste. Ele foi privado. Ali ele tinha 17 anos. Quando eles chegam lá no Egito, ele já tinha quase 30. Ele começa a ser governador com 30 praticamente. Igual Jesus de novo. Ó. Seu ministério acontece publicamente com 30. E aí, ele precisava chegar a governador. Mas ninguém chega a governador do nada, gente. Tem um processo. Ninguém se candidata do nada. Existe um processo. Ninguém passa no vestibular do nada. Existe um processo. Ninguém sobe de cargo do nada. Existe um processo. E aí, José passou por esse processo. Em nenhum momento, em todos os processos ele estava sozinho. Mas a Bíblia faz questão de escrever assim, ó. E o Senhor era com José. Gente, eu quero crer no nome de Jesus, que a minha história está sendo escrita, e todos os problemas que eu passo, que você passa, e o Senhor era com a Bia, e o Senhor era com o Osório, e o Senhor era com o Vitor, e o Senhor era com a Cíntia, com a Eliane, e o Senhor era com a Cláudia. Olha, nunca estivemos só. O Senhor é conosco. Agora nós vamos ver uma história. José chega lá no Egito. Uma história não, uma parte que ele chega no Egito. E é interessante que ele já começa a chamar a atenção. A pessoa quando é crente, gente, aonde ela chega já faz a diferença, né? Tô vendo que você é diferente. A pessoa quer te dar uma nota a mais, mas você fala, não, me dá no valor porque eu sou crente. Né? A pessoa começa a falar demais, você já sai de perto porque você é crente. As pessoas estão usando roupa indecente, você já chega com tudo certo porque você é crente. Todo mundo percebe um servo de Deus chegando. Todo mundo percebe. E aí José chega no Egito. No versículo 2 do capítulo 39, diz assim: e o Senhor estava com José, e foi um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Versículo 7, depois de certo tempo, a mulher do seu senhor, olha aí a tentação. Jesus foi tentado também, severamente. José também foi tentado por essa mulher, não foi uma vez só. Mas no final do versículo, no versículo 18, a gente lê que ele fugiu. Paulo disse para Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Ele era moça aqui. Foge dos desejos da carne. Para de ficar discutindo com a tentação, gente, você vai cair. A Bíblia não diz que a sua carne está fraca, um desejo momentâneo, mas ela é fraca, permanente. Enquanto você estiver aqui na terra, você pode morrer de jejuar, a sua carne é fraca. E aí a gente vê no versículo 18 do capítulo 39 que José foge. Ele sai correndo, a própria mulher declara, eu gritei, porque esse homem que você colocou na nossa casa, falando para Potifar, ele me agarrou, depois saiu correndo. Claro que ela mentiu, mas a parte que ele saiu correndo, essa é a verdade. Sai correndo também.
para os homens casados aí, alguma mulher começou a dar mole para você, vai embora, porque você não vai dar conta, vai embora. As mulheres casadas, alguém começou a te agradar muito, te elogiar. Eu fui num médico que ele ficou bem alegre pro meu lado. E eu tinha na outra consulta, Vitória, vamos comigo no médico. Era oftalmo. Não adianta a gente ficar fazendo graça. Não, gente, ó, eu vou conseguir. Ixi, eu sou esposa do pastor. Se fosse assim, gente, a gente lê tanta coisa aqui na Bíblia. Um homem segundo o coração de Deus, a gente sabe que ele também caiu. Então, a dica não. A Bíblia diz, foge da aparência do mal. Foge, que você não vai dar conta. E José fugiu. Mas mesmo assim, mesmo ele fazendo como o Senhor ordenara, a gente sabe que ele se deu mal. Ele é um homem aqui de quase 30 anos já. É uma tentação. Esse homem não é um robô, não é uma pedra. Ele tinha sangue nas suas veias. Então o que ele tem que fazer? Foge. E ele tinha 2 motivos para sair correndo: fidelidade a Potifar e fidelidade a Deus. Tinha alguém cantando? Tinha alguém perto quando essa mulher estava cantando esse homem? Não. É aí que eu mostro se eu sou crente. Quando ninguém está vendo. Mas assim como a Bíblia diz várias vezes que o Senhor era com José, eu quero te dizer, Deus é com você. Então você não está sozinho, viu? Depois quando você vê o teu irmão recebendo uma túnica, não adianta você ficar com raiva. Mas quando você vê o seu irmão recebendo uma roupa de linho, como José vai receber, não adianta ficar com raiva. Quando você vê o teu irmão recebendo um anel de autoridade, lembra do filho pródigo? O pai disse para ele, traga um anel, autoridade. Quando você vê Deus te trazendo isso para alguém, ele fugiu de alguma coisa. Quando ninguém estava vendo. Mas eu sei que você foge. Que você quer fazer a diferença. Por isso que você está aqui, no meio de uma pandemia, buscando a Deus, porque você quer ser diferente. John Piper disse, no livro dele, olha que interessante, disse que a fome viria, mas que ele precisava preparar o caminho, pois Deus tinha um propósito para o povo de Israel. E ele nunca vai deixar o seu propósito sem se cumprir. A história de José é prova disso. Eu não tenho dúvida que Deus precisa hoje de José íntegro. Quando ninguém está olhando, continua correto. Porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia. O mundo também está sofrendo catástrofe terrível. Deus quer usar você. Você, que quando ninguém está olhando, serve ao Senhor ainda. Quando ninguém está olhando, mesmo que tenha um dinheiro aqui, você não vai pegar. Quando ninguém está olhando, o seu namoro é correto. Quando ninguém está olhando, você sai correndo da tentação. Gênesis 41:38 disse assim. Nós sabemos que o faraó sonhou. Teve 2 sonhos. Das vacas, 7 vacas magras. Ou melhor, 7 vacas gordas. Depois das 7 vacas magras. Ninguém interpretava. Ninguém. Aí se lembraram de quem? De José. José tinha ido para a prisão, gente. Quando chegou na prisão, presta atenção, pulei até um pedaço. Quando chegou na prisão, José fez a diferença na prisão. Ele começou a coordenar os presos, pôr ordem na bagunça. E o carcerário-chefe já falou, cuida aí pra mim. José já cuidava. E na própria prisão, José interpretou sonhos das pessoas, dos copeiros. E aí José falou pra ele assim, ó, se lembre de mim, viu? Quando você vai sair daqui, se lembre de mim. Porque tipo assim, eu te ajudei, me ajuda aí. Só que para pensar, ó, vamos pensar junto. Se esse copeiro se lembrasse de José e falasse pro faraó assim, ou pra Potifar, tem um homem lá na prisão que eu queria muito que ele me ajudasse na cozinha. Talvez o próprio Potifar liberasse ele. Que no fundo, eu acho que o Potifar sabia que José não estava mentindo. Porque se ele achasse que fosse verdade, era caso de José morrer.
de cantar a mulher dele. Não é, gente? É. Mas ele não matou por quê? Ele conhecia a mulher e conhecia José. E aí José fala para ele, não se esqueça de mim. Mas esse homem se lembrou de José? Ainda bem que não, porque Deus não queria que ele fosse um copeiro, que ele fosse um chefe da cozinha. Ele queria que ele fosse um governador. E muitas vezes você fica assim, puxa vida, não deu certo aquele emprego, hein? Porque Deus tem coisa melhor para você. Puxa vida, hein? Não passei nesse mestrado, hein? Deus tem coisa melhor para você. No tempo certo, na hora certa. E aí, o próprio Faraó, não mais o Potifar, mas Faraó, teve um sonho, chamou as pessoas para interpretar, ninguém soube interpretar. O copeiro se lembra de quem? José. Mandaram chamar José, deram um banho no José, fizeram a barba de José, porque ele precisava aparecer na presença do rei. Dá uma pregação isso aí, né, gente? A gente precisa aparecer correto na presença do nosso Deus. Limpo, porque sujeira significa pecado, não é? E aí José está lá na frente do rei e ele começa a contar os sonhos de José. E José traz toda a revelação. Mas uma coisa chama a nossa atenção neste tempo. Ele não traz só a revelação, mas ele traz a solução para o problema. Ele traz a solução. Olha, você precisa pegar a quinta parte. Você precisa pegar pessoas, governadores, dividir por setores. Olha aí, gente, fez a logística da situação. Em todo o Egito, porque haverá 7 anos de fome, de prosperidade, de boas culturas, agriculturas. Mas chegará 7 anos de fome, e a fome será tão grande que eles vão esquecer até da fartura. Está na Bíblia. E aí, o próprio Faraó pegou e disse para esse homem: quem é o homem que eu posso fazer isso, se não você? Eu preciso ler isso aqui, é muito bonito. E o Faraó disse aos seus servos, isso está lá no capítulo 41, 38, disse assim: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Olha, gente, está sendo honrado. Haveria um homem como você, que tenha o Espírito de Deus? Disse, pois, mais o Faraó a José: pois que Deus te fez subir tudo isto, saber de tudo isso, ninguém há de tão entendido e sábio como tu, José. Tu estarás sobre a minha casa, ó, já vai morar num lugar melhor. Gente, da prisão, da cisterna para a prisão e da prisão para o palácio, você vai morar na minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que você. 41, disse mais o Faraó a José: vês aqui, e te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Gente, para Deus colocar um homem desse nessa posição, sem que ele se corrompa, o caráter foi trabalhado demais. Tem gente que muito pouco se desvia, larga do Senhor. Ai, gente, uma vez uma pessoa disse para mim, vou contar. Vocês são meus amigos. Eu falei, Flor, ela falou assim: Marga, ore por mim que eu preciso passar no vestibular. Aí eu já tinha visto umas historinhas, né? Eu falei assim: eu vou orar por você sim, mas depois que você passar no vestibular, você vai abandonar a igreja? Você vai abandonar Deus? Ela disse assim: não. Eu falei, senão não vou orar não, viu? Ela passou no vestibular, pois ela abandonou a igreja. Depois não sabe por que o diploma lá na frente não vai virar nada. E não virou nada. Esqueceu de quem colocou ela lá. Esqueceu de com quem ela fez um acordo. Ainda disse para mim a seguinte frase: vou te dizer, estou me preparando para ficar rica. Eu falei, vá. Um canudo da faculdade vai te deixar rica. Pensei, né? Pensei, porque meu marido é o pastor, não posso falar. Eu só penso. Sabe o que aconteceu? Não virou nada. Nada. E este homem com o caráter trabalhado, este homem com o caráter lapidado, o governador do Egito, para e pensa. Por isso que o copeiro não lembrou dele. Não era para ele ser copeiro, ele ia ser o chefe da cozinha, tenho certeza. Porque o cara do nada já virou o chefe da carcerária, da prisão. Onde ele chegava, ele se destacava.
E aí ele disse mais: e tirou o faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e fez vestir com roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. É tempo de brilhar, é tempo de crescer. Lembra aí as promessas que o Senhor tem para você. Versículo 43: e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamaram diante dele. Diante dele clamaram: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. A história é muito bonita, poderia acabar aqui, mas lá atrás alguém fez alguma coisa com ele. A própria família. E a gente sabe todo o desenrolar da história. A família chega, está tendo fome sobre a terra. Só onde tem comida? No Egito. Se tornou o provedor do mundo. Quem se parece com José? Jesus. Eu escrevi algumas coisas que se parecem com Jesus. José e Jesus. Provedor do mundo. Jesus também. Ele é o pão da vida. Foi falsamente acusado. Jesus também. Foi preso inocentemente. Jesus também. O Senhor era com ele. Jesus também. Foi reconhecido publicamente, mais ou menos próximo dos 30 anos de idade. Jesus começa o seu ministério e é reconhecido publicamente aos 30 anos. Foi enviado pelo Pai aos seus irmãos. Jesus foi enviado pelo Pai ao mundo. Foi invejado pelos seus irmãos. Jesus foi invejado pelos sacerdotes, pelos judeus. Foi levado ao Egito. Jesus também foi levado ao Egito para fugir da morte. Foi severamente tentado. Jesus também foi severamente tentado. Lembra os 40 dias no deserto? Sua veste foi tomada. Uma das vergonhas de Jesus na cruz foi a nudez. Mas a parte que eu mais gosto: sua família se prostrou diante de José. E Jesus, todo nome, todo joelho se dobrará diante de Jesus. Tudo tinha um propósito. Eu não tenho dúvida que o Senhor vai te usar. Eu sei que muitas vezes você, novo na fé como eu, também contou seus sonhos para quem não devia. Também andou muitas vezes com quem não devia. Caminhou muitas vezes com quem não devia. Mas hoje você já está no tempo, 30 anos espiritualmente falando, em nome de Jesus. É tempo do Senhor te usar. É tempo do Senhor te levantar como José. Quando a tentação aparecer, foge. Não discute com a tentação. Foge. E neste tempo estamos precisando de muitos Josés que abram mão das suas vidas. Nós sabemos, lendo a história, quando José vê os irmãos, o choro dele foi tão alto. A Bíblia diz que toda a casa de Faraó escutou o seu choro. Seus irmãos ficaram todos amedrontados. Agora ele vai descontar. E lembra a roupa que foi arrancada de José, a túnica? O Senhor deu outra para ele. Ninguém tem o poder de desfazer aquilo que o Senhor tem para você. Pode rir de você, deixa rir, deixa. A conversa não é com eles, mas eu aprendi que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E no próximo ano dessa minha conversa, no outro ano nós tivemos um retiro de mulheres, nunca me esqueço. Sabe qual era o tema? Intimidade. E o versículo era: e o Senhor, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele lhes revelará o seu segredo, o seu conserto e a sua aliança. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nesta noite, ó Pai, eu coloco essas pessoas em suas mãos. São os Josés deste tempo. São os Josés, ó Deus, que estão sendo usados neste tempo para trazer a paz, para trazer uma palavra de conforto, para ser usados por Deus onde eles foram colocados.
usados como ferramentas onde eles estão. Eles não estão no emprego que eles estão à toa. Eles não estão no bairro que eles estão à toa. Eles não estão na família que eles estão à toa. Eles não foram colocados na casa que eles estão à toa. Porque o Senhor tem um propósito e um plano em tudo. E nada saiu do seu controle. Muitas vezes nós nos sentimos incompetentes. Mas é porque o nosso tempo não chegou. Muitas vezes nós nos sentimos que estamos trabalhando errado. Estamos na contramão do sistema. Estamos fazendo o oposto do que Deus mandou. Mas é porque não é o tempo. Use, Senhor, as nossas vidas. Como o Senhor usou poderosamente José. Um homem que nunca viu um milagre. Um homem que não escreveu nenhum livro da Bíblia. Um homem que nem andou com Jesus. Mas foi usado de uma maneira poderosa. E quando aquelas famílias foram para o Egito, o Senhor tinha um propósito. Depois do Egito, muitas nações conheceram ao Senhor. As pessoas que foram pegar comida começaram a descobrir que o Senhor era Deus. Muitas pessoas foram enviadas naquele tempo, depois que passaram pelo Egito, para que o Evangelho fosse difundido. Então o Senhor tinha propósito em tudo. O Senhor tinha propósito, ó Deus, naquela fome. O Senhor tinha propósito naquela cisterna. O Senhor tinha propósito naquela prisão. O Senhor tinha propósito no palácio. O Senhor tinha propósito na tentação daquela mulher. Porque o Senhor deseja moldar o nosso caráter. E se nós não tivermos história com o Senhor, como iremos exaltar o seu nome, ó Deus? Se nós não sermos os primeiros a provar da sua fidelidade, da sua força em vencer tentação, da sua força em continuar numa cisterna, da sua força em quando nós somos presos, esquecidos numa prisão. Mas o Senhor é conosco, como o Senhor era com José. Eu sei que muitos aqui, Deus, passaram já pela cisterna da injustiça. Eu sei que muitos aqui já foram presos de uma maneira injusta. Eu sei que muitos, ó Deus, foram caluniados de uma maneira injusta. Mas o Senhor estava moldando o nosso caráter naquele tempo. E agora chegou o tempo, Senhor, do Senhor colocar o anel no nosso dedo, do Senhor colocar roupas de linho fino no nosso corpo, do Senhor colocar um anel de ouro puro no nosso pescoço, para que ele brilhe. Quando a gente passar, todos verão quem nós somos. Somos os preferidos do Pai. Somos separados do Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor vai usar essa casa. O Senhor vai usar as nossas vidas. O Senhor vai usar cada situação que nós estamos vivendo, para que o seu nome seja exaltado. Para que o seu nome seja exaltado. Depois, com a nossa própria boca, nós vamos declarar todas as aflições que nós passamos. E nós vamos declarar: mas o Senhor estava comigo em todas elas. Seja na cisterna, seja na prisão. E agora que você vai chegar no palácio, que muitos vejam o que o Senhor fez com você, no nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.